Pronto, agora está gravando. Então, vamos começar a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso da estudante Heloísa Afonso Rodrigues da Costa. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença dos dois membros, né, convidados a participar e contribuir com o seu trabalho, que são o professor Emílio Evaristo de Souza e a professora Laís Pereira de Oliveira. Somos muito, muito gratas, né, por vocês terem aceito o nosso convite. A dinâmica da defesa é a seguinte: a estudante, ela tem 20 minutos para fazer a exposição e apresentação do seu trabalho. Em seguida, os membros da banca também têm 20 minutos cada um para fazer as considerações. Após esse momento, a gente se reúne de forma reservada, pedindo a todos que se retirem da sala, para que a gente proceda à avaliação da estudante, ok? Heloísa, quando os membros da banca fizerem os questionamentos, você fique à vontade para respondê-los, tá bom? Então, Tá se bom. você puder colocar um cronômetro aí para te orientar, tá? Em relação ao tempo, são 20 minutos a partir do momento que você iniciar a sua apresentação. Uhum. Então, vamos lá. É 20 minutos? Eu coloquei 23 horas. Tá. 23 horas eu falando, vai ser ótimo. Com certeza. Tá, deixa eu começar a apresentar. Então, é a apresentação padrão mesmo? Aqui no É Canva? isso. Aí, tá ótimo. Então, bom dia. Muito obrigada pela presença de todos. Muito nervosa por esse momento. São 4 anos aí de preparação, 1 ano e pouco de pesquisa. E só agradecer a minha orientadora e a vocês por estarem aqui hoje vendo a minha apresentação. Minha pesquisa, então, era sobre o título Fluxonomia na busca e recuperação da informação, a indexação no Instagram em períodos de pandemia. Foi uma pesquisa realizada no ano de 2020, né, no início ali da pandemia, e a gente ainda não conhecia muito a doença e nem como a gente ia chegar agora, né, nessa fase da vida de isolamento. Então, eu acredito que foi muito importante toda a pesquisa e como a gente realizou ela. Então, eu justifiquei a pesquisa por um interesse pessoal mesmo, em entender como as informações se organizam no meio digital, em especial nas redes sociais, que são conteúdos autônomos, né? Então, a gente sabe que existe aí uma gama de pessoas que vão publicar seus conteúdos nas mídias sociais a fim de atingir pessoas, né? Então, era um interesse meu de entender como que está sendo essa troca informacional dentro das redes sociais. Eu acho que a discussão é muito relevante para a biblioteconomia, porque ela explora tanto a indexação, né, no sentido teórico, como também traz para essa realidade das redes sociais, que é diferente da realidade de biblioteca. Também estudar esse problema, né, que essa questão da autonomia do usuário em divulgar seus conteúdos online, muitas vezes faz com que a internet vire uma desordem de informações, e aí eu entendo que isso é um problema, sabe? Essa gama de conteúdos disponíveis sem organização, sem seleções, se tratando das mídias sociais para além da internet, né? Então, os objetivos dessa pesquisa foram compreender como que acontece a indexação no Instagram, né, nesse momento de pandemia. Os objetivos específicos seriam, então, demonstrar como é a indexação, né, a indexação como representação do conhecimento e mecanismo de recuperação.
evidenciar como que a indexação está sendo feita no Instagram, né, por meio das hashtags com os usuários, e demonstrar o papel da fonconomia, né, nessa propagação aí dos conteúdos em rede, e analisar quais são os conteúdos que foram associados a esse momento de pandemia do ano passado, né, no início do ano passado, em maio de 2020, que foi quando a gente coletou as publicações e fez essa pesquisa. A problemática principal da pesquisa foi que tipos de conteúdos estão sendo associados ao coronavírus, né, pelos usuários do Instagram, por meio das hashtags que a gente elegeu, no momento da pandemia vivida no 2020. Então, para ambientar um pouco vocês, eu vou falar os conceitos principais que nortearam essa pesquisa. É o conceito de indexação, né, que para a Naves é a ação de identificar e descrever o documento de acordo com o assunto que ele trata. Fujita e Santos ainda descrevem a finalidade da indexação como termos que vão representar o conteúdo a fim de facilitar a recuperação desses materiais de acordo com o interesse dos usuários, né? No nosso caso, os usuários das redes sociais. E Lancaster ainda complementa que a boa indexação é aquela que vai excluir tudo o que não é útil para o usuário e entregar para ele só informações úteis e relevantes sobre o tema dele. O tema que ele tem interesse em buscar, né? Então, nas redes sociais, a indexação ela não é feita por profissionais da organização da informação, né? Então, ela acontece pelos usuários, e dessa forma acaba se utilizando a linguagem natural mesmo, do cotidiano, para poder definir os termos que serão indexados em determinadas publicações. Essa indexação ela é feita através das hashtags, e as hashtags elas são palavras-chave que o usuário cria, né, dentro de um site ou de uma rede social, para agrupar esse conteúdo que ele está publicando em uma gama de conteúdos de temática similar. Então, essa é a função da hashtag. E aí, os usuários que têm interesse em buscar sobre temáticas, né, eles vão colocar, então, as hashtags no campo de busca para recuperar esse agrupamento de publicações. Um pouco do Instagram. O Instagram, né, ele é uma rede social, e as redes sociais, elas são ligações entre indivíduos, isso falando sobre a sociedade, né? Então, o Instagram, ele é uma rede social virtual, ele é uma ligação social de indivíduos online. Então, ele permite aproximação com familiares, você consegue mostrar um pouco do seu cotidiano, mas, como outras pesquisas realizadas anteriormente já provaram, ele também é uma fonte de informação. Então, dessa forma, eu entendo que a rede social Instagram, ela serve tanto para fins de lazer, quanto para fins profissionais e informacionais. Ela, basicamente, é uma rede social de fotos e vídeos, né? Nesse trabalho em específico, a gente não trabalhou com as publicações em vídeos, devido à coleta, né, que teve que ser feita previamente, e para armazenamento os vídeos ficariam um pouco difíceis de serem recuperados depois e utilizados. Então a gente preferiu as produções estáticas, que são as imagens. Lembrando também que o Brasil é um dos países que mais utilizam o Instagram. Então, um pouco sobre a pandemia de coronavírus. O primeiro caso no Brasil, o corona, né, começou em 2019, em dezembro de 2019, mas ele veio para o Brasil com o primeiro caso confirmado apenas em fevereiro. Menos de um mês depois, no dia 11 de março, foi decretado estado de pandemia, né? Então, o vírus se propagou e tudo mais, e aí acabou mudando as nossas vidas e a forma como a gente lida com a tecnologia, principalmente. A questão do distanciamento social e
e toda essa dificuldade que a gente tinha em entender, né, isso falando no início de 2020, essa dificuldade que a gente tinha em entender o que era o vírus, quais eram as modificações que ele ia trazer para a nossa sociedade. Então, eu entendo que no início da pandemia, quando a gente tinha ali cerca de 2 meses, quase 3 meses de pandemia declarada, a gente ainda estava tentando se entender nesse mundo pós-pandemia, né? Nesse mundo que era um novo normal. Então, a gente acabou usando mais as redes sociais, não só para fins de entretenimento, mas acabou trazendo toda a nossa vida pessoal, né, cotidiano de trabalho e tudo mais, para as mídias sociais. Então, acabou que as mídias sociais ganharam aí um potencial informativo muito maior, né? Era o lugar que as pessoas iriam para buscar e se informar sobre esse novo vírus desconhecido. Essa pesquisa, ela se prestou a buscar, né, e compreender como os conteúdos foram indexados. A gente elegeu 2 hashtags, que seriam as hashtags, assim, base para a pesquisa, para a coleta de dados, que foi Covid-19 Brasil e coronavírus. A gente preferiu termos mais português, né, tipo, com Brasil com S, coronavírus com acento, para tentar recuperar publicações nacionais sobre o vírus. Ainda recuperou algumas publicações que não eram brasileiras, mas a grande maioria foi, então, para esse fim, a delimitação dos termos foi ok. E aí, essa pesquisa, então, ela vai tratar da organização e da recuperação da informação voltada para a temática de folksonomia, né, que é a linguagem natural, como eu havia dito anteriormente. A metodologia dessa pesquisa foi uma pesquisa do tipo exploratória e teve todo um levantamento bibliográfico prévio, né, para embasar todas as análises desse conteúdo. Ela foi etnográfica observacional, que foi observar o comportamento dos usuários, né, no Instagram, ou seja, esse comportamento de indexação. Não estudei as pessoas enquanto usuários, né, comportamento de cotidiano na rede, mas estudei o comportamento deles nas publicações. Então, as tendências de quais hashtags eles estavam usando, e informações relevantes relacionadas ao vírus. Ela foi de caráter qualitativo, apesar de ter 84 publicações na amostra geral, né, antes da seleção e análise. Ela estava se prestando não ao quantitativo de publicações que usariam as tags, mas sim a qualidade dessas publicações, e por isso qualitativa. A base também da metodologia de análise foi a análise de conteúdo para verificar essa correspondência entre indexação e conteúdo publicado. Então, como eu disse, a coleta foram 2 hashtags eleitas, foi um período de 7 dias, do dia 18 ao dia 24 de maio de 2020. Foram 6 publicações relevantes diárias para cada hashtag, ou seja, 12 publicações diárias, de acordo com os termos do algoritmo, né, do próprio Instagram, como as mais relevantes daquele dia. O total da coleta foram 84 publicações. Bugou bem ali. Seleção e análise dos dados. A coleta, como eu disse, foram 84 publicações, porém, quando eu fui fazer a seleção e a análise desses dados coletados, cerca de quase um ano depois, né, porque eu coletei em 2020, mas eu só analisei agora, em 2021. Então, eu tive que fazer toda uma seleção daquilo que foi duplicado, porque em alguns momentos, né, na hashtag Covid-19 Brasil, as publicações, elas se repetiam, né, e se alternavam em questão de posicionamento de mais relevante. Isso pode ser percebido que a hashtag Covid-19, ela não era muito utilizada, né? Era mais utilizado o coronavírus
com um acento que tinha conteúdos mais atuais, enquanto a Covid-19 Brasil se repetiu em alguns dias as mesmas publicações, e por isso a coleta final daquilo que foi analisado foram apenas 57 publicações, retirando todas as duplicidades. Para poder analisar essas publicações, eu utilizei 2 quadros, um criado por mim, baseado na questão da análise de conteúdo de Bardan, né? Então, eu fiz um quadro para que eu conseguisse transcrever tudo aquilo que era de texto da publicação. As hashtags que foram usadas, além da hashtag que eu estava pesquisando, os textos que acompanhavam na legenda, os textos que, porventura, apareciam nas imagens, né, porque o Instagram, ele não, apesar de ser de fotos, não são só fotos, imagens de pessoas, objetos e situações, eles também são algumas imagens com texto, né, então esse quadro foi necessário para que eu conseguisse transcrever todas essas informações escritas que tinham nas publicações. E eu usei também o quadro de Manini, né, que analisa as fotografias, então, tipo, situações, ambientes, objetos presentes nas imagens, e foi isso. Então, vou falar agora para vocês das porcentagens das publicações e os seus conteúdos. Das 57 publicações, né, que eu consegui analisar, 45,8% delas tinham relação direta com o vírus. Ou seja, eram publicações que realmente informavam os usuários sobre o vírus, seja sobre relatos de contágio, seja sobre informações de estudos de vacina, testes de contágio, essas coisas. Relação indireta com o vírus, que seriam hábitos, né, a promoção de hábitos durante a pandemia, eu identifiquei que apenas 16,9% dessas publicações tinham esse direcionamento. Enquanto todas as outras, né, que não tinham nenhuma relevância com o conteúdo, mas estavam indexadas nas hashtags eleitas, foram um total de 37,3% das sem relação. Nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês todos os assuntos estão aqui, mas eu vou falar só alguns, daquilo que tinha relação, daquilo que não tinha relação com a temática do vírus, né, que era justamente essa ligação do que a pesquisa queria saber, né, atestar. Então, das que não tinham relações, elas falavam de diversas coisas, tinham memes, tinham sorteios, tinha muita publicação de cachorro, tinha cursos online, tinha muitas frases motivacionais que usavam a hashtag em certo momento para divulgar algum serviço relacionado à terapia, e em outros momentos eram motivacionais do tipo assim, você tem que ficar bem durante a pandemia. Daquelas que tinham relação direta com o vírus, teve diversas, né? Informavam sobre a doença, informavam sobre as vacinas, os estudos de vacinas, né? Como estavam sendo feitos os testes para vacinação, os protocolos que as pessoas deveriam seguir, usar máscara, lavar as mãos. Falavam também sobre as medidas preventivas e como elas são ineficazes contra o contágio do vírus. E daquelas que tinham relação indireta, eram algumas reportagens que falavam sobre economia, sobre meio ambiente, sobre ações solidárias durante a pandemia e sobre os hábitos, né? Alimentação saudável, estímulo da leitura e assuntos assim. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos do que foi coletado. Então, teve aqui uma publicação que era sobre alguém dizendo sobre a experiência dela, né, com o contágio, que ela estava contaminada pelo vírus. Uma publicação que era uma matéria sobre a evolução, né, dos testes com a vacina contra o vírus. E, em terceiro, uma entrevista que falava sobre como as medidas preventivas não são eficazes contra o contágio. Das que tinham relação indireta,
Houveram duas publicações aqui, né, que eu coloquei, uma que estava estimulando o hábito da leitura durante a pandemia, outra que ensinava receitas vegetarianas para ter uma alimentação mais saudável durante a pandemia, e uma terceira, que também é uma matéria que fala sobre essas questões que estavam acontecendo durante a pandemia. Tanto o novo coronavírus, né, que estava aí mudando a sociedade, quanto as mudanças climáticas. Por último, das que não possuíam relação, eu apresento para vocês aqui um meme que usou a hashtag apenas por engajamento, porque nem nada do conteúdo remete ao vírus. Um sorteio que foi realizado, que também utilizou da hashtag, e um perfil de cachorro que usa essa hashtag em todas as publicações há mais de um ano. As minhas considerações finais, então, sobre a pesquisa, é que esse uso indiscriminado, né, das hashtags, ela acaba poluindo o agrupamento de conteúdos. Se você pensar que 37,8% das publicações não tem relação nenhuma com a informação, com informações sobre o vírus, né, ou sobre a vivência com o vírus, você pode inferir que essa indexação do Instagram, ela não é boa, de acordo com o Lancaster, né, que é a boa indexação, é recuperar publicações úteis e desprezar as informações inúteis. Então, se numa hashtag 34 ou 37,8% da minha recuperação não tem a ver com o vírus, então essa não é uma boa indexação. Então, sugerimos que a plataforma ela adote diretrizes mais rígidas em relação ao quantitativo de hashtags que você pode usar em uma publicação. Hoje são 30 hashtags, mas de acordo com os estudos, né, sobre indexação exaustiva, a gente imagina que para uma fotografia, deu meus minutos, hein? Só encerrar aqui. A gente imagina que para uma fotografia, um máximo de 10 indexadores seria o suficiente para abranger todo o conteúdo que aquela imagem representa. Além disso, também, eu acho que uma promoção aí de uma campanha de conscientização para esse uso indiscriminado mesmo das hashtags, talvez uma campanha que vise mostrar para as pessoas o quanto o agrupamento inteligente, né, de publicações realmente relevantes com a temática, auxilia muito mais a dinâmica da própria rede social e dessas pessoas que estão usando a rede para buscar os conteúdos. Então é isso. Muito obrigada por estarem aqui hoje, muito obrigada por lerem a minha pesquisa, por aceitarem o convite, né, de estar aqui. E é isso. Obrigada, Elô. Foi Conseguiu quase bem em cima do tempo, deu super certo. Ai, desculpa, é que eu nasci tagarela. Mas foi ótima apresentação. Como de praxe nós fazemos, né? Primeiro a gente passa a palavra para o membro externo à instituição e depois para o interno. Então, professor Emílio, vou passar a palavra para você e em seguida para a professora Laís, por favor. Bom, obrigado aí, bom dia novamente. Iniciar agradecendo aí o convite da Heloísa, da professora Lívia, cumprimentar aí a professora Laís e todos os demais presentes. Parabenizar pela apresentação, pelo trabalho, Heloísa. E aí a gente está aqui para tentar contribuir aí, né, com o trabalho e buscar aí, enfim, problematizar ou refletir, trazer um outro olhar sobre esse trabalho, para que vai ficar para sempre, né? Então, anotei algumas considerações, algumas perguntas, e eu vou tentar começar de uma forma cronológica dentro do seu trabalho, do início ao fim. Tá? Dentro do título, e aí pegando um pouco o seu trabalho, a sua abordagem do trabalho,
você colocou como, né, a fluxonomia na busca, recuperação da informação, a indexação no Instagram em períodos de pandemia. E aí no próprio trabalho, enfim, eu vi que você citou isso, sabe disso, os autores que são, né, bases dessa página de indexação, que a indexação ela acontece de várias formas, não só pelo uso de hashtags. E hoje o seu trabalho ele é bem baseado na análise do uso de hashtags. Eu acho que talvez, e aí você vê com a sua orientadora, até eu gosto porque a gente acaba buscando a leitura de um trabalho ou pelo título ou pelo resumo. Né? Existe aí uma pesquisa aí de 80 a 90% buscam um artigo científico por conta do título ou do abstract, né? Do resumo. Eu acho que ele podia estar a questão do uso de hashtags e não indexação como um todo. Eu acho que é algo maior. Então, fica essa sugestão para vocês pensarem. Tá? Sobre aí os objetivos, você até colocou aí, você colocou nos seus objetivos que você ia fazer a análise. Deixa eu chegar até lá na página dos objetivos. Objetivos específicos. Isso, objetivo específico. O primeiro objetivo, você fala sobre demonstrar, teoricamente, a função da indexação para a representação e recuperação do conhecimento. Aí é uma abordagem minha, mas eu percebi também que você traz autores com essa mesma abordagem, que é o exemplo do show, né, 2003. Há uma diferença entre conhecimento e informação. Então, assim, tem um artigo, acho que é a Café e a Marisa, né, a Lígia e a Marisa tem um artigo, talvez me falhe a memória, a professora Lívia talvez me ajude aí, acho que 2015, 14, por aí, fazendo um pouco sobre essa diferença entre a informação e conhecimento. E o engraçado é que você só usa nos seus objetivos específicos, fala sobre recuperação do conhecimento. Todo o seu trabalho é recuperação da informação. Então, aí, ou você acho que ajusta aqui, ou você, em algum momento na sua revisão de literatura, você traga autores que, enfim, fale que isso aí é a mesma coisa para você, não tem. Só para clarear essa abordagem. Porque tem um pedaço lá, você até coloca uma citação de show que ele exatamente fala sobre isso. Fala sobre a recuperação da informação e que aquilo é para utilizar, para construir, criar significados, construir conhecimento. Então fica bem distinto as duas coisas. Tá? Sobre a rede social, perfeito, a escolha do uso do Instagram está entre as 3 redes sociais mais utilizadas aí do mundo. Agora, eu senti falta, porque a segunda rede social mais utilizada são vídeos, né? É uma rede de vídeos, que é o YouTube, e a primeira rede também é o Facebook, onde também tem uma grande utilização de vídeos. Você fala muito curto no seu trabalho sobre do tipo, não descartei os vídeos na minha análise. Na verdade, eu esqueci mesmo de. É porque, assim, a coleta foi feita no ano passado, né? E aí, esse ano, então, tipo, eu tinha todo o conhecimento do que eu tinha feito e de quais eram, né, os meus critérios para coleta, mas eu acabei não deixando tão claro, assim, no conteúdo. Eu acho que talvez por uma questão mesmo de nervosismo, de não conseguir expor tudo aquilo que eu gostaria de expor no trabalho. Sim, então, assim, acho importante que conste, talvez, uma parte que eu sempre acho importante que conste no trabalho, é a parte de limitações da pesquisa, né? Então, isso é uma limitação porque você deixou a parte de análise de vídeo de lado. É uma análise complicada, a professora Lívia sabe que é um pouco também da minha área, tanto no mestrado quanto no doutorado, fiquei muito em cima dessa questão de análise imagéticas, mas principalmente com movimento. Então, e hoje a rede, enfim, você cita isso, né? Reels, IGTV, etc. A rede está inundada de vídeos. E aí acho importante, talvez, que conste no seu trabalho a justificativa
não utilizar os vídeos para análise, etc. Acho era uma boa. Sobre a metodologia, achei muito boa essa parte, você conseguiu fazer bem estruturada a parte de análise de conteúdo e análise visual. Não é fácil, né? Fazer análise de imagens, tem toda uma questão da semiótica, enfim, de construção de significados. Então, você adotou uma metodologia bem descrita no seu trabalho. O que eu gostaria, e aí, enfim, eu vi que você fala um pouco sobre privacidade ou coisa desse tipo, não colocou as imagens do Instagram, mas você fez essa análise desses 84 posts aí, né, que você realizou, eu entendi esses quadradinhos aí que você estruturou essas tabelas. Uhum. Eu gostaria de ter visto esses 84 no seu trabalho. Eu acho que podia constar lá no final do seu trabalho. Tenho certeza que você fez, tenho certeza que está aí, é um arquivo, e eu, como pesquisador, por exemplo, isso é um arquivo riquíssimo para eu olhar no seu trabalho e entender um pouco ali como é que foi feita essa análise de conteúdo, essa análise visual, o que apareceu nessas imagens. No Então, primeiro momento, a gente tinha identificado que ia colocar naquela parte dos capítulos, que tem análise visual, análise de conteúdo, constaria todos os quadros. Como eram 57 quadros, eu achei muito para um texto corrido para uma pessoa que está só se informando na monografia, né? E aí isso viria nos anexos. Mas aí a gente ficou assim, tem 72 páginas, e aí colocar mais muitas outras, eu acho que tinha cerca de 30 páginas os quadros, então ficaria muita coisa. Então a gente ainda está pensando se coloca no trabalho ou se coloca num repositório de dados abertos. Então, tipo, isso ainda está sendo analisado, o que seria melhor, e aí eu peço para vocês a sugestão, né, do que seria mais interessante, se seria um trabalho um pouco mais extenso, com todos esses anexos, ou uma indicação de algum repositório, né, digital, e aí que fornecesse esse documento na íntegra. Emília, a intenção, a gente consultou o comitê de ética, obviamente, antes de começar a pesquisa, e eles orientaram que a gente não usasse explicitamente as imagens no trabalho, porque elas têm direitos, né? Elas não podem ser usadas, talvez aquelas que são de portais de notícia, enfim, a gente poderia usar para ilustrar. Por isso que a Heloísa optou por usar imagens dela, do próprio Instagram, para mostrar como essa análise foi feita, mas a nossa intenção é no repositório de dados, talvez até no da UFG, colocar todos esses dados num arquivo compactado lá, para que outros pesquisadores tenham acesso mesmo. essa parte, professor Olívio, ficou claro para mim, a questão das imagens em si, porque isso aí eu nem contestei. Eu falo da análise que ela criou, né? Ele queria ver todos os quadros. Os quadros, as tabelas, assim, né? O que é dela. Ah, Heloísa, isso você pode colocar nos apêndices, Pode os pôr. quadros. Isso. Porque é uma produção sua, está diretamente ligado ao seu trabalho. Eu acho que constar no apêndice era de interesse mesmo, era muito interessante, até porque hoje a gente está na questão digital, né? Então, você botar mais 30 ou 40 folhas, isso hoje é um PDF, aumenta talvez 10 KB no PDF. Eu acho, e é um trabalho que você fez, e eu acho que isso enriquece seu trabalho, tá? E aí te coloco como pesquisador. Tá bom. Eu queria tem uma pergunta ainda no meio, ainda tem mais 10 minutos aí, viu? Eu tô contando, tô de olho no relógio. Eu queria, na sua apresentação, só que você me elucidasse a questão do macarrão. Você me colocou uma postagem do macarrão como indireta ao coronavírus. Eu sei que ali está cortado, às vezes tem hashtag no comentário, não sei. Eu queria entender, ou o perfil diz isso, eu queria entender como é que foi definida a questão de ser indireta ao coronavírus. É por isso que eu te falo, eu senti falta disso dos quadros dentro do seu trabalho. Para entender o contexto. Eu faria essa pergunta se tivesse lá, entendeu? Sim, não, depois eu até repensei um pouco, mas é porque, assim,
quando eu fiz as hipóteses, né, do que seria associado, eu já tinha um pouco de noção do que estava sendo compartilhado, porque eu uso o Instagram diariamente, né? Então eu já tenho uma vivência com a rede. Então eu tinha eleito nas hipóteses que os usuários eles usariam a hashtag, né, para promoção de hábitos durante a pandemia. Então, alimentação mais saudável, a questão de hábitos de leitura, de exercício, coisas nesse sentido. E aí eu recebi nessa coleta, né, coincidentemente, 2 publicações que falavam justamente sobre alimentação vegetariana. E isso foi uma discussão no início da pandemia que o vegetarianismo, né, tipo, em tese, seria uma ação preventiva para que uma doença desse tipo não se propagasse. Tipo, obviamente, são informações que não têm relevância científica nenhuma, que não tem nenhuma comprovação, né, de que isso seja de fato verdade. Mas isso foi uma informação que foi amplamente divulgada nesses primeiros 3 meses de pandemia, né? Era um contexto muito novo, as pessoas não tinham muita noção do que estava acontecendo. Então, eu tinha identificado como indireta por causa das minhas hipóteses de análise, mas depois, essa semana, né, quando eu revisei o trabalho, fiz outras leituras, eu entendi que talvez ele realmente não cabesse em relação indireta. E talvez eu até tire essa relação indireta e deixe só, tipo, com relação e sem relação. Entendi. Tá bom. E aí já vou entrar numa outra que você pescou aí, eu já vou só fazer uma sugestão para os trabalhos futuros. Eu vi que dentro do seu trabalho você deixou claro que você utilizou o seu perfil de pesquisa, o seu perfil, né, para poder fazer as hashtags. E a gente sabe que o algoritmo, você mesmo colocou no seu trabalho, que ele tem uma parte de machine learning ali, né, vai fazendo um aprendizado de acordo com as interações do usuário, engajamento, perfis que segue, etc. Eu consideraria numa pesquisa futura que fosse feito um perfil à parte para que você conseguisse fazer essa coleta desses dados. Um perfil zerado, que não, assim, diminuísse a interferência. Eu sei que à medida que você for pesquisando, ali vai acontecendo a aprendizagem de máquina, mas você tenta minimizar um pouco esse histórico seu acerca das hashtags, né, do que vai ser recuperado. Eu acho que isso é importante, visto que hoje a gente tem, a maioria dessas redes sociais, algoritmos aí muito personalizados. Tá? Sobre as suas considerações finais, eu queria falar acerca do que você colocou até no seu último slide ali, quantitativo e conscientização, né? Você faz duas sugestões ali nas suas considerações finais acerca de que são 2 questões baseadas em mudanças culturais do usuário, que acho totalmente válido, estudos comprovam essa questão de o usuário como centro, né, em questão dessa parte de busca e recuperação da informação. Porém, também tem o outro lado, que é a questão da gente diminuir a influência do usuário nessas questões de recuperação. Então, acho válido também que se avalie a questão de automatizar, né? Então, assim, o que já acontece, né? Na verdade, hoje a gente já tem leitores aí dentro do Instagram, dentro dessas redes, que fazem leitores automáticos, criam legendas automáticas, fazem, né? Ou seja, indexam áudio automaticamente, indexam a imagem automaticamente, né? Quando vem imagens, por exemplo, conteúdos pornográficos, né? Ou de violência. Então já existe uma indexação automática acontecendo aí dentro dessas redes, e que eu acho que o que o Instagram também tem que talvez constar aí nessa questão final do seu trabalho é sobre que rumos também a rede tem que tomar
né? Não só jogando para o usuário, mas também que rumos a rede tem que tomar, que o projeto tem que tomar em relação a melhor sumarização, ou uma melhor indexação, como você fez só da imagem, né? De entender a imagem, está escrito Covid-19, então é Covid-19. Eu consigo, por exemplo, você é usuário, você deixou muito claro lá, e a gente sabe por que as pessoas estavam tentando utilizar as hashtags com coisa que não tem nada a ver, que era para aparecer, buscar aumentar a relevância dos seus posts, né? Alcance. Então, assim, o Instagram tem como identificar ou tentar identificar que aquilo ali não tem a ver com Covid-19, e mesmo que o usuário coloque a hashtag de Covid-19, ele diminui aquele alcance. Então, isso também é uma coisa que a plataforma, eu tenho certeza que ela já faz no algoritmo dela, mas é uma coisa que eu acho que ela tem que trabalhar e aumentar. Então, essa Sim, parte. houve inclusive uma mudança no algoritmo, tipo, porque essa coleta ela foi no início do ano passado. Em janeiro desse ano já houve novas mudanças em relação a isso mesmo, tipo, de questão de engajamento. Inclusive, alguns influenciadores, criadores de conteúdo, acabam se achando prejudicados, né? Por causa dessa questão mesmo do alcance, porque eles estão tentando filtrar essa questão da entrega do conteúdo que tem a ver e que não tem a ver com as hashtags. E uma coisa que eu não mencionei no meu trabalho, mas eu e a Lívia conversamos bastante nesse um ano, foi a questão dos sites que criam hashtags a partir de um único assunto. Então, assim, você coloca lá, eu quero divulgar minha loja de roupa. E aí você coloca lá, tipo, loja de roupa. E aí o próprio site vai te fornecer 30 outras hashtags que são relevantes de acordo com o público que você pretende atingir. Ou seja, se eu pretendo atingir um público numa faixa etária da minha idade, que é tipo entre 20 anos, 20, 30 anos, mulher, né, estudante, coisas assim, eu vou nesses sites e esses sites vão me fornecer 30 hashtags que esse público costuma buscar. E aí, por isso, eu coloco, às vezes, hashtags que não tem nada a ver, por causa dessa geração automática mesmo. E eu conversei com a Lívia sobre a questão da conclusão, que a gente também ia sugerir que o próprio algoritmo, né, o Instagram, sugerisse para os usuários hashtags que têm relevância com o conteúdo dele e que não tem. Só que a gente acabou não colocando, e aí você sugeriu para a gente fazer isso, então eu acho que essa ideia de realmente o algoritmo, já que ele tem todo esse aprendizado por trás, né, e ele consegue criar legendas, coisas tão relevantes, filtros, né, de engajamento tão relevantes, ele também tem esse potencial de sugerir para o usuário uma indexação mais precisa e relevante dentro daquilo que ele publica na rede. Eu acho importante que conste, porque esse é o seu trabalho, né? Você teve essa vivência da pesquisa, e eu acho que ao final você consegue ter propriedade exatamente para falar sobre isso. Eu acho que, tá vendo? Você tem propriedade para falar, e eu acho que tem que constar no material escrito, tá? Por último, aí é uma coisa normal, dar uma verificada na questão das referências. Tem no seu texto algumas referências que não constam lá nas referências finais. Então você cita o autor, mas ele não está lá. E aí isso é uma, uma sugestão também. E aí eu não sei se é porque você não achou o material inicial ou não. Eu vi que você tem alguns apoios. Não, é porque eu esqueço. Não, é porque não, ele fala sobre os apudos. Tem alguns apudos Tá, os ali, apoios. tem alguns, A Lívia. tem alguns apudos ali, que é, por exemplo, sobre a OMS. E aí eu entrei rapidinho lá no site da OMS e tem lá o texto original, né? Então acho que você pode ir lá no texto original, ler e citar o texto original, enfim. Eu acho que fica melhor. Tá bom? A Concluo Lívia quer aqui, me matar ali. concluo aqui meus 19 minutos. E, mais uma vez, agradeço aí o convite e espero que possa ter contribuído aí. Tá bom? Contribuiu bastante, muito obrigada. Obrigada, Emílio.
muito pertinentes as suas contribuições. Do APUD eu não preciso nem falar, né, Heloísa? Assim, essa parte a gente vai pular, porque eu só mandei ela corrigir isso 1,5 milhão de vezes, mas tudo bem, na correria as coisas acontecem, né? Mas ela vai corrigir tudo. Achei as observações todas muito pertinentes, agradeço imensamente a participação. E agora eu passo a palavra para a professora Laís. Mais uma vez, obrigada, Laís, por ter aceito o convite. Fique à vontade para fazer suas considerações. Bom, queria começar cumprimentando, né, a professora Lívia, a professora Evaristo, Heloísa, que trabalho bacana. Obrigada. Gostei bastante. A gente fica naquela, né, assim, de esperar muito de vocês, né, tive a possibilidade de lecionar algumas disciplinas, você esteve nas turmas, e, enfim, é bacana quando a gente vê o produto agora, né, o TCC, que é muito do caminho que vocês fizeram ao longo da graduação em biblioteconomia, né. Eu fiz algumas observações também, e aí eu vou passar por elas aqui, tentando me ater ao tempo também. Eu acho que o primeiro aspecto é a relevância social do seu tema. A gente tem tido aí muitos trabalhos nesse vucu-vucu da pandemia, que a área de ciência da informação tem trazido elementos para a gente pensar, né? Pensar o nosso fazer, pensar a nossa ênfase investigativa. Tanto se fala no papel social da biblioteconomia, da ciência da informação, e às vezes isso fica escondido, que acaba dificultando também esse despertar do nosso campo, né? Então, acho importante que você venha com um enfoque de indexação, de hashtag, trabalhar uma mídia social de relevância como é o Instagram, e ainda por cima num contexto de saúde, né? Num aspecto de pandemia, essas questões sanitárias que têm sido tão discutidas e têm ficado realmente aí na cabeça de cada um, de cada uma, né? É o que se fala, é o que se comenta, é o que se vê, é o que se noticia, é o que dá medo, é o que, né? Enfim, a gente está nesse ciclo já há pouco mais de um ano. Então, primeira relevância social, que acho que é uma coragem também ao mesmo tempo, emendando o elogio, uma coragem da Lívia, uma coragem da sua parte também de trazer e de discutir com esse enfoque, porque a pandemia está em curso, né? Então, você fez especificações lá no seu TCC, delimitando justamente por que fez tal coisa, por que não fez outra, o momento em que você coletou, as restrições que você fez por conta dos termos, das hashtags que você priorizou também. Então, de certo modo, é uma coragem até por conta do contexto que vocês se propuseram a investigar, né, e do modo como vocês trouxeram isso para o trabalho. O contingente levantado também nos posts, né, eu acho que é interessante. O negócio do macarrão, depois eu fiquei pensando aqui, né, comentando, fiquei pensando aqui também, a gente fica numa curiosidade, para onde que esse povo vai, né? É tudo mesmo para o engajamento, é tudo mesmo para chamar atenção, para ser o diferente lá, porque tem tanta coisa, tanto conteúdo, e, enfim, o que é exatamente que as pessoas estão buscando, né? É muito curioso esse tipo de particularidade, vamos dizer assim. Eu gostei muitíssimo, sou suspeita para falar, porque cobro de todos os meus orientandos e tento fazer isso também nos meus estudos, né? Aquela coisa que você tentou fazer desde o início ali, do seu referencial, também na metodologia, no momento da análise, uso de quadros, né, síntese, para trazer, para nortear o leitor, né? Então, estava no texto, mas você vinha com um quadro para poder fazer especificações maiores. Isso que você construiu e também aqueles quadros estatísticos que você trouxe, aqueles dados todos sobre o uso da internet, sobre o uso de redes de mídias sociais, que ajudam a gente a entender a conjuntura que você trabalhou, né? E do que é que a gente está falando exatamente quando, enfim, foca no Instagram, e foca no uso, e foca nesses elementos todos de construção, de discurso, de um assunto como esse tão bombástico aí no último um ano e 3 meses, né? Achei sua justificativa bem pontual, bem interessante, você colocou ali a sua parte de motivação, muitas vezes a gente esquece disso, né? Então, justifique, a pesquisa pode contribuir nisso, é importante naquilo, e não explica exatamente como é que você caiu nisso, né? Então, você explicou e você trouxe a sua motivação, acho muito válido, é muito rico, para que a gente compreenda a Heloísa pesquisadora, né?
E, ao mesmo tempo, você trouxe a justificativa contextual também para embasar o estudo. Seu resumo ficou bem construído. Sou a chata do resumo, leciono a disciplina, vez ou outra. Mas eu vou falar um negocinho só. Coloca uma frase, coloca uma sentença breve sobre sua metodologia, né? Então, você teve a preocupação de colocar a sua sentença ali que resume seu objetivo geral. Você fez especificações sobre os resultados, sobre conclusão, mas eu senti falta de uma frasezinha da metodologia no seu resumo, porque isso é um elemento de síntese, é um elemento de concisão que o pesquisador, às vezes, vai se ater para entender se seu estudo vale a pena para ele ou não, em um determinado momento, né? Então, acho que é importante que você tenha essa especificação da metodologia no resumo, né? As palavras-chave ficaram ok, estão legais. Bom, a sua introdução, você começa fazendo alguns apontamentos, eu senti, assim, que você poderia especificar brevemente, para nortear também o leitor, diferença entre mídia e rede social, né? Em alguns momentos você usa aí é questão de termo, é questão de indexação, né? Em alguns momentos você fala rede social, em alguns momentos você fala mídia social, né? Então, só para nortear, porque, enfim, nem toda rede é mídia, nem toda mídia é uma rede. Rede é um conceito que vem da sociologia, né? E tem algumas questões aí que os pesquisadores desse universo da sociologia vão falar, vão tratar, vão pontuar melhor, né? Não acho nem que seja um caso de pegar alguém da sociologia, pode pegar alguém da CI que faça essa contextualização. No arquivo, até que eu vou devolver para você com as marcações, tem uma sugestão de um texto lá, para vocês darem uma olhada depois, verem a pertinência, né? E, enfim, acho que é válido, não é para fazer nada grande, porque a introdução é introdução, mas só para nortear mesmo, né? Ao mesmo tempo, na introdução, senti falta de que você pautasse ali brevemente esses conceitos de folksonomia e hashtag. Você faz isso no referencial, você faz isso na revisão, você retoma isso nos seus resultados e comenta e ampara, mas na introdução, o que é que você está entendendo por folksonomia, né? E o que é a hashtag? E então, eu tinha feito. E eu tirei. Tinha um parágrafo. Você falou assim, rapidão. Mas hashtag. Então, o que é que configura uma hashtag, né? O seu trabalho ele pode ser lido por bibliotecários, por arquivistas, pode ser lido pelo pessoal do direito. Tem tanta gente vindo para a ciência da informação, né? Tem pesquisador da música fazendo doutorado na ciência da informação. Às vezes eu fico assim, meio, caramba, né? Nossa área tá realmente dinâmica. Então, às vezes, uma pessoa dessa vai ler seu trabalho, né? Ele vai ter a curiosidade e ele vai querer entender o que é que a ciência da informação, que a biblioteconomia está falando com esse negócio de folksonomia aqui, que história é essa, né? A própria palavra indexação, a gente usa, abraça, dorme com ela, mas a indexação está na economia, está em outros locais, né? Então, é importante que você diga o que é, né? Aqui eu estou entendendo como tal coisa, né? Seus objetivos. Eu fiz algumas observações para você tentar especificar um pouco mais o seu objetivo geral. Daí, depois você conversa com a Lívia para ver muito assim, grave, não. É só para tornar direcionado ainda e comprimar. Tem algumas especificações também dos aqui. Algumas marcações. Eu, vez por outra, fico assim, com o olhar também para o verbo, né? Então, eu percebi que você usou um verbo muito grande num objetivo específico seu, que é o analisar, que eu acho que você poderia usar um verbo menor, né? Com essa ideia mesmo de encadeamento, de que os verbos dos objetivos específicos sejam menores e caibam dentro do verbo grandão do seu objetivo geral, tá? Daí você pensa com a Lívia se vale a pena ou não, mas é um só lá que ficou grandão, que ficou macro, e que às vezes dá uma conotação que você olha para ele, que você quase percebe que ele pode ser até um objetivo geral, dependendo da ênfase que foi dada. Bom, revisão de literatura. Eu não sei, em alguns momentos você usa lá a sua discussão, seu enfoque, faz as citações no parágrafo. Tem algumas que estão com a página, né? Você colocou lá o sobrenome do autor, o ano, a página, mas não tem as aspas. Aí eu fiquei na dúvida se é citação direta ou indireta. Você colocou a página, indireta. É citação direta, você esqueceu das aspas? Se tá sem aspas, é indireta. Porque em alguns momentos eu tinha feito a citação direta,
E aí eu achei que estava muita, e aí eu reajustei a citação e acabei, tipo, mantendo a paginação, e aí depois eu posso retirar. Tá, legal. Acho que é válido tirar, porque às vezes a gente fica... É aí a questão também da sequência de pesquisa, seu trabalho vai ser referência para outros, se alguém for usar, vou pegar a citação da Heloísa aqui mesmo, né, a pessoa que ela citou. Então, não é uma citação direta, é uma paráfrase sua, é uma construção sua, né, com base na ideia do autor, arranca a página fora, né, para até não gerar uma coisa futura em pesquisa de terceiros. Bom, você falou lá da indexação de imagem, achei muito boa aquela parte toda que você construiu com a Manini. A gente tem teóricos de referência, né, que estão trabalhando essa ideia de indexação de imagem já há tempos, e a gente tem referenciais também para indexação textual. Eu senti falta que você desse uma pincelada rápida lá, só para nortear também, né? Então, falei de indexação de imagem, do contexto de pensar a informação em imagem estática, e a imagem textual. A gente tem alguns teóricos também que falam que tem metodologias, que tem alguns parâmetros para isso, que ajudam a gente até comparar, né, os dois mundos. O contexto da indexação textual, o contexto da indexação de imagem, né? Então, se de repente você conversar com a Lívia e ver que é pertinente, dá uma pincelada rápida lá, e ao mesmo tempo, fechando os comentários da revisão, síntese entre uma e outra sessão, você fez em quase todas, acho que vale a pena você dar uma relida agora no final, para que o trabalho fique bem redondinho, essas que não estão ainda com a síntese, com uma ligaçãozinha, com encadeamento, acho que é rico você fazer, né? Um comentário breve, uma coisa só linkando com a sessão seguinte. Bom, na metodologia, tem uma questão aqui que eu coloquei de explicar como chegou as duas hashtags, eu entendi perfeitamente agora na apresentação, e eu queria te anexar lá no texto agora, porque no texto não está com essa clareza, né? Na metodologia. Então, acho que é válido você passar lá e explicar abertamente a seleção, as opções, né, esse cuidado, o idioma, o acento para tentar restringir, e o porquê também, né, o contexto de uso dessas duas hashtags. Análise dos dados, tem algumas especificações que você fez lá, você trouxe muitas questões muitas questões até de retomada da metodologia, eu senti. Eu acho que tem elementos lá que você pode subir para a metodologia, né? Bardan, tem um... Não que você deva tirar, acho que é rico manter. Só acho que deve ficar na seção de metodologia, veja com a Lívia se é pertinente, porque, enfim, para você ter a análise de dados como aquele espaço mesmo de discussão dos seus resultados e de comentários ali relacionando com o seu referencial teórico, né? Então, essas partes que você acaba teorizando um pouco mais, né? Bardan, Manini, sobe para a metodologia, bota lá numa seção de procedimentos, uma subseção de procedimentos, uma subseção de técnica de pesquisa, enfim, ou de método, como vocês entenderem, né? Porque alguns teóricos vão compreender, por exemplo, a análise de conteúdo, enfim, como método, né? Não como técnica, daí acho que é válido ficar lá. Algumas questões que você colocou também, bom, deixa eu ver. Tá, questão dos elementos lá de hashtag de sentimento, você traz a pesquisa da SUSAI, né, foi bacana a correlação que você fez, foi bem interessante, também é um tipo de coisa que a gente precisa se dedicar muito ainda para poder chegar a uma compreensão completa, né? Porque o jeito que as hashtags são usadas, o resultado que se quer obter com aquele uso, o modo como elas são mostradas, né, para um terceiro, tudo isso tem uma atmosfera muito maior, né, por trás. E eu achei interessante que você tenha feito esse tipo de detalhamento lá, e retomando também uma outra pesquisa de TCC que foi feita, que trouxe algumas constatações nesse sentido, né. Bom, daí na conclusão, você traz, em uma determinada parte, você faz isso, mas eu senti que faltou um pouco mais de ênfase, que é correlacionar como é que você alcançou seus objetivos, né? Senti que ficou meio disperso lá, meio espaçado o negócio. Então, acho que você já poderia começar a sua conclusão, assim, meio que
direto e reto mesmo, colocando seu objetivo geral, retomando para o leitor, né? A pesquisa buscou, enfim, e em que medida ele foi alcançado e o que você constatou, né? Com esse objetivo geral, porque foi seu marco mesmo, é aquilo que você colocou no início do estudo ali, que a gente acaba fazendo ajustes, né? Mexe no objetivo, tem orientação, enlouquece, volta, conversa com o orientador, mas o objetivo está lá, né? Ainda que ele se transforme muitas e muitas vezes no decorrer da pesquisa, ele está lá, né? Às vezes você quer botar fogo em tudo, que o objetivo não faz sentido, mas ele está lá. Então, retoma a visão, né? E fala, tá aqui, neném, te alcancei, né? Te venci, e foi assim que eu te venci, né? Acho muito, muito importante que isso fique cravado lá na sua conclusão, né? Bom, de comentários que eu anotei a parte foi isso. Ah, eu não coloquei aqui nas anotações, mas está lá no arquivo, a sua holográfica, bota a danadinha lá, faça você ou peça dela, acho que ainda tem ainda como pedir a da biblioteca, né, acho que ainda tem aquela elaboração automática lá, né, que é importante, é um outro elemento para identificar seu trabalho, né, e no mais acho que é isso, assim, é parabenizar pelo resultado mesmo que vocês trouxeram, é um trabalho que acho que é muito interessante que vocês pensem em publicações depois, né, porque até como o professor Emílio colocou, assim, você mesmo tem desdobramentos que você pode fazer, que você pode trazer em outras ocasiões. Pesquisa sempre é um negócio que não finda, né? Então, às vezes, você vai olhar para ela daqui a pouco e perceber que, de quando você coletou lá, de quando aquele contexto de hashtags, enfim, estava começando a ser aplicado, hoje tem uma outra conotação, né? Questões políticas, questões econômicas, questões sanitárias em si, fazem com que o humor das pessoas, com que os interesses mudem, né? E com o olhar também das pessoas, né? Mexe muito nesse lado, né? Como é que a gente enxergava a pandemia no ano passado, como é que a gente enxerga hoje, como é que a gente enxergava o uso de uma mídia como o Instagram no ano passado e como a gente enxerga hoje, né? Que uso que a gente está fazendo desse tipo de estrutura, né? Então, eu acho que é uma coisa que fica para você, a Lívia, pensarem em publicações derivadas do TCC, mas para coisas também de futuro que vocês possam expandir a partir desse desenho que vocês deixaram agora com o trabalho de vocês, com o TCC. É isso, agradecer demais pelo convite, é sempre um prazer participar das bancas, porque a gente, enfim, absorve muito, né, dessas questões que vocês colocam aí de tema, de enfoque, de objetivo, de metodologia, né, o modo como vocês trabalham, e é bacana também pelo que eu disse no início, né, de poder enxergar esse caminho que vocês percorreram até chegar no filhinho agora, que é o TCC, né. Então é isso, obrigada. Um filho sofrido. Laís, muitíssimo obrigada pelas considerações. Gente, eu concordo com absolutamente tudo, né? Eu acho que a banca é sempre muito polida, né? Depois vocês vão sentar, né, com o orientador para ver se ele vai acatar essas questões. Heloísa já acatou tudo que vocês disseram, porque são todas contribuições muito, muito pertinentes mesmo. Sobre continuar a pesquisa, a gente tem intenção, né, de fazer uma análise comparativa. A gente não podia fazer isso agora por conta do tempo, né? Mas Heloísa já está aí pensando em coletar novamente, né? Um grupo de imagens aí para que a gente possa comparar com esse período que foi o ano passado, até para ver, né, quais foram as mudanças que ocorreram, como você bem colocou, Laís, dessas questões políticas, né, econômicas, enfim. Era aquele momento em maio de 2020, a gente não imaginava jamais que estaríamos, né, hoje ainda nessa situação, tanto é que a gente optou por correr com a coleta de dados, pensando, daqui a pouco isso aqui passa, senão a gente teria feito, primeiro, toda a estrutura normal de pesquisa, né, de construção do referencial, entendimento, mas não. A gente falou, vamos coletar antes que a gente não tenha essa oportunidade, a gente não pode perder a oportunidade de analisar esse cenário. E aí estamos aqui, né, mais de um ano depois, com as coisas acontecendo e com muitas mudanças. Então, é realmente um outro cenário, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de comparar esses dados, né, Heloísa?
A gente até comentou sobre isso na última orientação, Sim. que eu tava distrada, eu falei, nossa, eu não coletei, tipo, fez aniversário minha coleta e eu não coletei uma segunda amostra. E aí a gente ainda estava pensando a melhor forma de comparar, né, se seria novamente uma pesquisa através do meu perfil, ou como o Emílio falou, de fazer um perfil secundário só para esse fim da pesquisa, né? Então é uma coisa aí para a gente pensar aí a posterior, para poder fazer várias análises. Outra coisa também é que eu, durante as análises, né, eu consegui imaginar outros tipos de análise, outros tipos de considerações que não tinham a ver com a minha temática, mas que os mesmos dados poderiam ser utilizados para esse fim, né, de umas análises com outros enfoques. E aí, por isso a gente até tá bem firme, assim, essa questão de divulgar os dados para que seja aberto para outras pessoas. Como a Laís falou, eu baseei algumas das minhas referências no trabalho da Andressa Sussai, né? E, assim, foi um trabalho que me norteou bastante, porque a primeiro momento, quando eu fui para ser orientada pela Lívia, a minha ideia era justamente estudar o comportamento dos usuários. Então, eu ia fazer uma pesquisa com os usuários, de formulário, de observar ações, e era um comparativo assim entre o profissional indexador, né, o bibliotecário como indexador, e o usuário como indexador nesse meio digital. Então, assim, era um outro enfoque. E aí, com o trabalho da Andressa, eu consegui fazer uma análise diferente, um pouco mais profunda, voltada para o usuário, né? Devido a essas pesquisas anteriores. Então, assim, eu também fiz o trabalho pensando em pessoas que poderiam utilizar ele para pesquisas mais profundas nessa área da indexação digital, né, que é uma prática que o bibliotecário faz, mas que, como a Laís falou, às vezes não está muito claro, assim, para as pessoas, para o próprio profissional, para quem está saindo da graduação, talvez não se enxergue ainda nesse campo, né? E as redes sociais e toda essa questão e essa importância que hoje ela tem na sociedade, né? Eu vejo as redes sociais como quase que um plano inicial informacional, né? Assim, ele é quase o primeiro caminho que as pessoas vão para poder buscar informações. Eu já não assisto jornais, eu acho que tem 3 anos. Então, assim, todo o meu conteúdo informacional é pautado pelas leituras científicas, né, na academia, e pelo que eu vejo nas redes sociais, para aquilo que eu consumo de informações de pessoas que eu sigo, de temas que me interessam, e eu acabo pesquisando, né, e nos campos de busca, nas próprias mídias sociais. Então, eu acho que esse momento é muito importante, e pesquisas desse tipo também. É isso, você está de parabéns. Tá. Lembrando que o trabalho da Andressa, né, recordar é viver. Eu comecei Né? como orientadora, entrei de licença, Laís assumiu a orientação e depois me convidou para a banca. Então estamos aqui numa dobradinha de novo. Muito bom. Gente, então eu vou pedir que você, Heloísa, e os convidados se retirem neste momento para que a gente proceda à avaliação, tá bom? E aí em seguida eu te mando uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que vocês podem voltar, tá? Tá bom. Obrigada. Deixa eu parar a gravação.